Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 15 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. A arca é levada da casa de Obed-Edom para Jerusalém. Primeiras Crônicas 15:1. Fez também Davi casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Primeiras Crônicas 5:2. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Primeiras Crônicas 15:3. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, para que ele tinha preparado. Primeiras Crônicas 15:4. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Primeiras Crônicas 15:5. Dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe e seus irmãos, 120. Primeiras Crônicas 15:16. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe e seus irmãos, 220. Primeiras Crônicas 15:7. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe e seus irmãos, 130. Primeiras Crônicas 15:8. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe e seus irmãos, 200. Primeiras Crônicas 15:9. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe e seus irmãos, 80. Primeiras Crônicas 15:10. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe e seus irmãos, 112. Primeiras Crônicas 15:11. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Primeiras Crônicas 15:12. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenham preparado. Primeiras Crônicas 15, 13. Pois que, porquanto primeiro vos assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Primeiras Crônicas 15:14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Primeiras Crônicas 15:15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, como as palavras que tinham sobre si. Com as varas que tinham sobre si. Repetindo, Primeiras Crônicas 15:15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Primeiras Crônicas 15:16. E disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Primeiras Crônicas 15:17. Ordenaram, pois, os levitas a Remã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos Aetã, filho de Cusaías. Primeiras Crônicas 15:18. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Bene, e Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matiftias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-Edom, e Jeiel, os porteiros. Primeiras Crônicas 15:19. Os cantores Remã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. Primeiras Crônicas 15:20. Zacarias, Eziel e Simarote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúdes sobre Alamote. Primeiras Crônicas 15:21. E Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-Edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas, sobre Seminite,
para esforçar o tom. 1 Crônicas 15, 22. E que Ananias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. 1 Crônicas 15, 23. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca. 1 Crônicas 15, 24. E Sebanias e Josafá, e Netanel e Amazai, e Zacarias e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom, Jeiel, Jeias e Jeias eram porteiros da arca. 1 Crônicas 15, 25. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. 1 Crônicas 15, 26. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. 1 Crônicas 15, 27. E Davi é vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. 1 Crônicas 15, 28. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. 1 Crônicas 15, 29. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Bem, encerramos hoje a leitura do capítulo 15 do livro de 1 Crônicas da Bíblia Sagrada. Estamos vivendo momentos muito difíceis, né, para toda a humanidade. O número de óbitos é muito grande relacionado a esse vírus, né? Senhor, manda mesmo anjos, Senhor, anjos com suas espadas desembaiadas, para destruir todos esses vírus do planeta Terra. Parece loucura, né, para os homens, a gente fazer uma oração desse tipo. Mas na palavra de Deus nós vemos situações assim, né, milagres que realmente extrapolam toda a compreensão humana, né? Quem na sua sã consciência pode assim imaginar que do céu vai cair um alimento que vai sustentar as pessoas durante 40 anos enquanto elas atravessam o deserto? Um alimento que tem sabor de bolo de mel, né? Quem pode imaginar que uma muralha de uma cidade, né? Uma muralha super sólida, super resistente, larga, né? Que podia até se construir uma casa em cima dessas muralhas, construídas com pedras, ligadas por betume ou outro tipo de material que eles usassem para unir essas pedras, pudesse de uma hora para outra, né, caírem todas quando as trombetas tocaram, né, as trombetas dos sacerdotes que estavam levando a arca do Senhor. Então, quem pode também assim compreender em sua sã consciência que Jesus, a partir de 5 pães e 2 peixes, tem ali multiplicado pães em uma quantidade, peixes em uma quantidade que deu para alimentar mais de 5.000 pessoas. E ainda houve sobras, né, que deram para encher 12 cestos. Quem pode, em sua sã consciência, imaginar que um ser humano pode morrer através de uma morte cruel, onde seu corpo é totalmente assim destruído, né? Com agressões, com pancadas, com ferimentos, com todo tipo de atrocidade, né? E que depois de estar sepultado, depois de 3 dias, aquele ser humano ressuscita, quer dizer, volta a andar com seu corpo, que tem ossos e carne, só não tem mais sangue. Então ele ouve, ele conversa, ele se alimenta, ele anda no meio das pessoas, né? E finalmente ele sobe e vai em direção aos céus para ficar com Deus, ou seja, sai desse mundo material e passa para um mundo espiritual, ali na frente daqueles homens, né?
Então, são tantas coisas assim que desafiam a compreensão da mente humana, por que não imaginar que é possível? Descer anjos e anjos e anjos aos milhares. Os vírus estão aos milhares, mas o Senhor pode mandar anjos aos trilhões, né? Bem, então, realmente nós fazemos essa oração. Que o Senhor também use a ciência, né, com tanto conhecimento acumulado, quando nós vemos as publicações nas áreas de microbiologia, nas áreas que tratam assim, de infecção provocada por vírus, há mais de. Há mais um, eu não tenho ideia, assim, que eu nunca estudei história da medicina, mas pelo menos eu acho que há uns 400 anos, de uns 400 anos para cá, os homens acumulam informação sobre os vírus, sobre as viroses. Eles conhecem profundamente toda a estrutura química dos vírus, como eles se multiplicam, né? A sua origem, como podem ser destruídos, né? Como as doenças podem ser contornadas. Então, é muita informação que se possui sobre os vírus. Ainda mais agora, no século XXI, com as nanotecnologias, né? com esses microscópicos de alta resolução, né? Com todo o conhecimento acumulado sobre computação, né? Com tanta ciência avançada. Quando a gente olha as revistas, como eu estava falando, na área médica, na área de bioquímica, que tratam, né, dessas viroses, você compreende que o ser humano tem toda a condição de contornar uma situação como essa, pelo conhecimento acumulado que ele já tem. E de repente a gente vê que ele não está conseguindo, né? Então que o Senhor mande anjos também para iluminar o cérebro desses cientistas, né? Que estão à frente dessas investigações em vários países, para que possam conhecer mais profundamente esse vírus, né? Conhecer mais de sua bioquímica, de sua composição, de como ele atua, o seu mecanismo de destruição do ser humano, né? Que possam conhecer muito mais para então destruí-lo, né? Pedimos também que o Senhor visite todos os familiares das vítimas, que o Senhor cure aqueles que estão infectados de uma forma milagrosa, porque quando as curas começarem a acontecer, o medo vai desaparecer no coração do homem, né? E poderemos sair então da nossa quarentena, essa quarentena domiciliar que tem se estabelecido em praticamente todos os países, né? Em muitos países, né? Bem, nós pedimos também pelo emocional das pessoas, né, que estão assim em quarentena, que é uma situação nova, uma situação difícil, nunca passamos por isso, né? Que o Senhor nos sustente, nos dê o equilíbrio necessário para a mente, para a alma, né? Para o corpo físico também, vai contornando, tirando de nós toda a enfermidade do corpo físico. E, Senhor, peço também, né, aqui nesse momento de oração, pelos profissionais da área de saúde, que estão diretamente ligados a essas pessoas, né, que estão trabalhando, que o Senhor renove a força, o domínio próprio e, sobretudo, não deixe que eles venham perder suas vidas também através da contaminação. E ainda temos um pedido com relação às pessoas que estão trabalhando, que estão mantendo o mínimo necessário, né, para que as coisas funcionem. Protege eles, protege da contaminação também, protege do vandalismo, não é? Dos assaltos, essas coisas que acontecem quando as cidades estão mais desertas, né? E o policiamento não está como normalmente ele funciona. Então, Senhor, nós colocamos alguns itens aqui, né, em forma de oração, clamando ao Senhor mesmo, que entre com providência, né, para contornar essa situação. Nós cristãos esperamos já que aconteça esse tempo, o tempo de uma grande tribulação, quando a igreja de Cristo será então arrebatada, né? Então, mas o Senhor disse que quando virmos falar sobre as pestes, ainda não é o fim, né? Quando virmos falar sobre pais que matam filhos e filhos que matam pais, ainda não é o fim. Mas nós esperamos, né, com tranquilidade, este fim realmente, quando a igreja de Cristo então será arrebatada e não irá permanecer aqui na grande tribulação.
quando as dores vão aumentar muito mais do que nós estamos vendo agora, né? Então, como nós acreditamos que ainda não é o momento do arrebatamento, não temos certeza, mas oramos pedindo que o Senhor contorne essa situação, por ainda não se tratar do tempo quando a igreja de Cristo será arrebatada, né? Então, é por esse motivo que nós oramos, porque se for nessa outra situação extrema, que eu já falei, quando a igreja for arrebatada, não haverá mais condição de orar para que se reverta alguma situação, para que o Deus ouça e possa, então, enviar seus anjos para resolver uma determinada situação, mudar o quadro, né? Então, nós pedimos que o Senhor realmente tenha misericórdia da humanidade, Senhor, por esse momento difícil que nós estamos passando. Foi tudo tão de repente, né? Tudo de repente aconteceu. Então, nós pedimos que o Senhor, de uma forma também milagrosa, inverta essa situação. De repente, que os cientistas surpreendam, né? Que as populações do mundo se surpreendam com esse de repente que vai dar essa reversão nessa situação. Pedimos também aqui ainda em oração pelos presidentes, né, desses países, que são pessoas que estão à frente de uma situação como essa, estão extremamente, emocionalmente também abalados, que o Senhor dê tranquilidade, dê domínio, né? E que vá visitando cada presidente desses países que foram fortemente afetados, né? Visita também o presidente Bolsonaro do Brasil, Senhor. Há muitos que o odeiam, há muitos que o acham louco, há muitos que o desejariam matar de todas as formas, né? Mas nesse momento é o que nós temos, é ele que está lá à frente do poder, né? Aqueles que queriam que Haddad fosse eleito, não foi eleito, né? Então, como ele não foi eleito, acho que não é o momento agora da gente ficar pensando em divisão, em separação, em impeachment, em tirar e colocar outro, em tirar. Não, nesse momento nós temos que nos unir para que possamos vencer esse inimigo comum que é invisível aos nossos olhos. Não podemos percebê-lo, né? Mas que tem sido assim um inimigo poderoso, não para um país só, mas para vários países, né? Ele tem abalado a saúde das pessoas, ele tem levado ao óbito milhares de pessoas, né? Ele tem destruído a economia de vários países, né? Ele tem levado pânico ao coração das pessoas, tem desestabilizado diversos, milhares de profissionais, né? Mas nesse momento não, o ser humano não está se importando com isso. Ele quer que o governo, então, o presidente saia, que tenha um impeachment, que toda essa equipe saia, que entre a outra equipe sim, o outro partido sim. Esse vai ter condição de sanar todos os problemas, de resolver todas as dificuldades, né? De criar condições para que o vírus seja detido. Ele vai ter condições também de promover a cura de todas as pessoas. Sim, o novo governo vai ser capaz também de restaurar toda a economia. Então, eu acho que o momento é de orar, pedir a Deus que dê direção ao presidente Bolsonaro, toda a sua equipe, o Ministério da Saúde, né, para que possam vencer esse inimigo que não é inimigo só do partido que foi eleito, é inimigo também do outro partido que não foi eleito. É um inimigo comum. Temos que unir as nossas forças para derrotá-lo. Senhor, recebe essa nossa oração no Santo dos Santos, em nome de Jesus. E traz paz, Senhor. Traz paz no coração dos homens. Meu nome é Lúcia Marques e meu canal Leitura da Bíblia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe, né? É em nome de Jesus que nós oramos.